Aos meus queridos seguidores, irmãos, amigos, familiares, o desejo do meu coração é que estejam em paz, com saúde, desfrutando de força, vitórias. Sei que estamos vivendo dias difíceis, mas se nos comportarmos à luz do Senhor, compreendermos o que acontece no mundo, nós viveremos em todas as circunstâncias com paz. Que Deus os abençoe. Os meus vídeos têm uma única intenção: divulgar a palavra de Deus para não agredir ninguém, para não difamar ninguém, para não se contrapor às coisas do mundo, mas para esclarecer o que a palavra de Deus diz. Isso é difícil porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e ele desobedeceu uma lei primária que era a lei da vida eterna. E então todos estão distantes de Deus, a não ser aqueles que estão plenamente salvos pela graça, sem nenhum mérito. E dentro disso, eu venho editando uns vídeos falando sobre o amor e seus efeitos. Hoje nós falaremos do quarto vídeo. E por que amor e seus efeitos? Porque muitas obras benéficas, úteis, são feitas pelos homens, quer evangélicos, quer católicos, quer espíritas, quer esotéricos ou sem nenhuma religião. Porque um amor natural está depositado no coração do ser humano. Porém, um amor que vem da parte de Deus para tornar o homem filho de Deus e também ser amoroso até com os próprios inimigos e perseguidores, isso não está no coração do homem. E hoje nós vamos para 1 Coríntios 3, 13 e 3. E a narrativa desse versículo é: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. A palavra significa gastar tudo em comida ou quebrar em migalhas, literalmente alimentar com pequenos pedaços. Pode-se dizer que seria alimentar em pequenas porções. Considerando que o apóstolo Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, se refere a bens, posses, propriedades, dar esmolas era considerado pelos rabinos uma fonte de grandes méritos. Havia disposição entre eles que proibia dar todos os bens em um ano. Por exemplo, uma pessoa não podia doar mais de 20% dos seus bens. Paulo considera até mesmo entregar tudo, ou seja, 100% dos seus bens. Isso seria uma fonte de gloriar-se. Por essa razão ele fala, até mesmo em queimar o próprio corpo em sacrifício por alguém, que não gozaria em vida a glória, mas deixaria o nome registrado na história como o maior de todos os beneméritos. Para a igreja de Corinto, para os judeus e para aqueles que não conhecem o Cristo, isso seria a glória plena, o status máximo. Porém, a contraposição, o choque, é que tudo que se reverte para a glória do homem despreza a glória de Deus.
Não há lucro nenhum com as esmolas, com os atos de sacrifícios, se não houver humildade, renúncia, isto é, o amor. Tudo que se realiza para a própria glória pessoal, em detrimento da glória de Deus, não valor nenhum tem. Mesmo que seja massagear a exaltação do ego, sempre haverá oponentes a estes atos de benevolência humana. Por vezes, nesse sentido, ouvimos as frases: faz isso para comprar as pessoas, a fim de conquistar seus objetivos, faz isso para aparecer, faz isso porque está no pedestal, e tantas outras coisas são faladas nesse sentido. Os dons de Deus não visam a recompensa. As esmolas, as boas obras, são preparadas por Deus, conforme Efésios 2:10, para que sejam executadas pelos seus filhos. Sendo assim, o amor a Deus acima do próprio eu, a renúncia em favor do próximo e do perfeito, ou seja, o amor depositado por Deus no coração do cristão. Esta história de igualdade, liberdade, fraternidade, pregada pelos pensadores, são utopias que eles mesmos nunca cumpriram. E, além do mais, coloca aqueles que as praticam em eminência em um estado de riqueza e exaltação superior aos demais, e os beneficiados em um estado de humilhação e dependência de milhares. Deus não é socialista, isto é, uma pregação que não se embasa no pensamento divino. Também não se agrada do capitalismo desprovido do amor e da sensibilidade espiritual. Ele constitui ricos e pobres. Para quê? Para que os ricos exerçam a misericórdia para com os pobres, e os pobres não se sintam humilhados pelos ricos. Portanto, entenda que Deus é adverso destes pensamentos humanos e, acima de tudo, os condena. Porque ele provê capital para alguns para executar a ação social e permite também que os pobres desfrutem e progridam através do trabalho que é proporcionado pelos outros. Na filosofia divina, não existe igualdade de bens. Existe o amor que faz com que todos sejam assistidos, porém, sem a exaltação humana, mas por gratidão e amor. Ricos assistem os pobres trabalham para os ricos, porém todos cumprindo igualmente seus deveres dentro do plano estabelecido e dotado por Deus para cada um. Isso não é igualdade, mas amor. Todo o resto é rebeldia contra Deus, ideais humanos dirigidos pelo inimigo da alma e de Deus, e não é registrado no livro da vida como uma boa obra, mas como obra fruto do orgulho, da vaidade, da opressão, da ganância e do poder. Por isso Paulo diz: se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ele se refere ao juízo final. É a pergunta de Jesus. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você dispensa amor ou você faz obras para a própria glória? Pense nisso. Medite. Deus te abençoe.